E começa aqui. Segunda Popular. Fala, meus queridos, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Segunda Popular. E hoje nós vamos fazer uma grande viagem com essa menina chamada Chihiro. Eu trouxe aqui o meu companheiro de sempre, nós vamos montar esse dragão. Fala, Frog, fala com as pessoas. Salve, pessoal. Hoje a gente vai falar de um dos melhores filmes de anime que existem. Pra mim é muito caro, acho que todo mundo que assistiu esse filme na época também gosta muito. É um filme de 2001, então já tá meio antiguinho, mas é um filme do Estúdio Ghibli, que pra mim também é muito caro. Então pra quem não conhece, né, o Viagem de Chihiro é roteirizado, desenhado e dirigido pelo Miyazaki, né, que é o grande nome do Estúdio Ghibli. Esse filme ganhou como melhor animação na sua época. E pra quem nunca viu o filme, basicamente Chihiro é uma moça que o filme é um grande isekai, né, um gênero específico de anime onde o protagonista vai pra esse mundo novo e tal. E durante essa viagem ela acaba se perdendo da sua família e vai parar meio que nessa casa de banhos, em que ela tem que trabalhar e acontecem várias questões que ela acaba se relacionando com a dona dessa casa de banho, que é uma maga, e tem toda uma narrativa da sua viagem ao redor desse processo, que aí a gente vai entrar na discussão do que significa o filme, do que se trata o filme, porque é, como disse o próprio Terça já comigo aqui, que é um filme de eu não entendi. Então a gente vai tentar destrinchar um pouco esse filme para exatamente tentar entender o filme e abordar o que de fato ele tá falando. Bom, vamos nessa então. A gente vai falar de muita coisa nesse episódio, mas eu acho que é uma grande oportunidade pra gente falar um pouco dos estúdios Ghibli, que eu acho que é uma discussão que a gente pode ter, de abrir essa pauta, nós vamos falar muito deles ainda, assim. Que eu gosto de um termo popular que usam pra ele, que é a Disney japonesa, mas eu gosto de pensar, na verdade, que a Disney é o estúdio Ghibli americano. Mas, apesar disso, é um estúdio bem recente, vamos dizer assim, ele é de 85, então não é tão grande e tão velho assim quanto a gente conhece. E o fundador é o próprio Miyazaki. Então, assim, o diretor e o roteirista da Viagem de Chihiro é o Miyazaki, é meio que o rosto do estúdio, né? Meio que o Walt Disney deles, assim. E é muito interessante que, justamente por ser recente, tem uma série de sucessos, né? E são filmes que muitas pessoas conhecem, gostam e não sabem que é tudo da mesma indústria, né? Então, como a gente vai citar mais filmes mais pra frente, e em outros episódios vamos falar de outros filmes que tem muita relação, acho que a gente podia abrir isso, assim. Eu não sei muito bem como é que é a relação do Frog com o estúdio Ghibli, mas pra mim foi muito tarde, tipo, eu vi acho que o Castelo Animado na pandemia e foi a primeira coisa que eu vi deles, então eu sou bem atrasado nisso. Mas eu queria ouvir um pouco o Frog, assim, você tem uma experiência de criança, de adolescente, como é que foi a sua pilha com o estúdio, assim? Cara, eu vi o Viagem de Chihiro quando lançou, não lembro se foi no cinema, se foi em casa, não lembro qual que foi, mas eu lembro que logo que lançou eu assisti, eu, obviamente como criança, né, não tinha nem 10 anos, não entendi nada, mas achava mó legal o dragãozinho, as magiquinhas, os personagenzinhos bonitinhos, porque esse é um dos pontos, né, o traço do Estúdio Ghibli, ele é muito, pelo menos principalmente dos filmes que o Miyazaki desenha, são muito característicos, então pra mim dá pra ver que é um filme do Estúdio Ghibli, ou pelo menos uma imitação do Estúdio Ghibli de longe, assim. É muito reconhecível. Eu tenho memórias afetivas, assim, com o Estúdio Ghibli. Então, assim, o Viagem de Chihiro foi o primeiro filme que eu tive contato. E, pra mim, é uma coisa que ver os filmes do Estúdio Ghibli mudaram o jeito de eu pensar as coisas, assim. Então, o Totoro, né, meu vizinho Totoro, Princesa Mononoke, Castelo Animado, todos eles, pra mim, são maravilhosos os filmes. Eu tenho muito afeto falando do Estúdio Ghibli em geral. Então, pra mim, assim, eu sou meio enviesado pra falar do Estúdio Ghibli. É interessante porque, assim, meio que tá no imaginário popular, talvez todo mundo saiba mais ou menos o estúdio, ou conheça a Viagem de Chihiro, que acho que foi de longe mais famoso. Eu tenho memória de Chihiro na locadora, que eu passava na locadora, assim, quando a gente era criança. Eu lembro que tinha a Viagem de Chihiro, mas eu acabei nunca pegando, assim. E você falou um ponto essencial, assim, o traço, né, o estilo de animação é muito característico, você consegue diferenciar,
e é inacreditavelmente bonito, cara. Esse bagulho é de 2001, assim, é assustador. O nível, o carinho, os detalhes, que você vê coisa no fundo, você vê coisa com profundidade, é inacreditável, assim. E eu acho que isso é legal pra gente puxar um primeiro tema, assim, que às vezes eu sinto que ele é meio que um Pequeno Príncipe, só que japonês, que é uma vibe que você meio que não entende, ao mesmo tempo que você entende, você sente um sentimento, sente um carinho, você gosta. E eu falo de Pequeno Príncipe porque tem essa história de Pequeno Príncipe, se você lê em várias fases da sua vida, você tem sentimentos diferentes com esse livro, e em parte eu concordo também. E Chihiro tem essa sensação, assim, eu não vi criança, não vi adolescente, eu fui ver adulto, né? Mas eu acho que se eu me pegar com uma filha, se eu tiver um filho daqui a uns anos, ou ver com 40 anos, ou ver um idoso ainda, eu acho que eu vou ter sentimentos muito diferentes, que esse filme ele aborda muitas coisas. Ao mesmo tempo é isso, tipo, passa uma certa sensação ao final de que a gente gostou de tudo, mas a gente não entendeu nada, e eu acho que a gente tem essa necessidade de entender as coisas, né? Só que eu já vi vários filmes que eu não entendi nada e eu fiquei muito frustrado, várias vezes. Tipo, Taxi Driver foi exatamente isso, eu não entendi porra nenhuma, fiquei muito frustrado. E Chihiro não, eu não entendi nada, mas eu fiquei assim, cara, foi mal gostoso, foi uma viagem em algum sentido com essa menina, assim. Então, pra mim fez sentido, tá ligado? Eu gosto muito desse filme, eu acho que ele é um filme gostoso de assistir, ele é divertido, ele não é parado, então, tipo, tem altos e baixos, tem momentos emocionantes, tem momentos que você tá torcendo e tal. Eu acho que esse filme, assim como alguns outros do Estúdio Ghibli, não serve pra todos, alguns têm uma história bem estruturada, bem narrativa, assim, mas esse é um filme que, de fato, ele é muito interpretativo. Tipo, ele tem uma narrativa construída, linear e tal, mas a história, a construção, o significado não é tão linear e não é tão claro. Do que ele tá falando quando ele tá contando aquela história daquela menina. E tem várias pequenas nuances do filme que eu acho que são muito boas e que dá pra passar desapercebido. Dá pra, primeira vez que você assiste, você nem perceber. Dá pra você assistir o filme 10 vezes e também não perceber. Então, inclusive, eu acho que eu quis trazer esse filme pra gente conversar, porque, pra mim, sempre vou defender esse ponto, que pra mim, O Viagem de Chihiro é um filme sobre amadurecimento. É sobre uma criança que tá mudando de cidade, né? A gente começa, o primeiro contexto do filme, ela tá mudando de cidade, mudando de escola, e ela começa o filme, né, e começa a jornada dela com uma atitude tanto quanto infantil, fazendo birra pros pais levantarem lá e voltarem e ir embora, tipo, fazendo bem uma birra de criança, bem comum. E no final ela acaba tendo que trabalhar, acaba tendo que pegar, né, o trem para ir para um lugar desconhecido, lidar com pessoas que ela nunca viu na vida, dialogar, cuidar de outras pessoas. Então, para mim, é uma história de como uma criança jogada ao mundo real, jogada à necessidade, amadureceu pelas circunstâncias. E aí, para mim, isso... O filme, pra mim, é lindo em todos os aspectos possíveis. A narrativa é maravilhosa, mas acho que aí a gente pode entrar nas nuances disso, mas pra mim, pode pincelar, mas pra mim o filme em si é sobre amadurecimento. Eu tenho umas opiniões um pouco diferentes com esse filme, mas eu gosto da ideia do amadurecimento porque ela entra nesse mundo mágico, vamos dizer assim, né? E tem uns problemas que ela precisa salvar os pais, então ela não pode só fugir, ela tem uma obrigação. E um detalhe que eu acho muito curioso no começo é que o menino que ajuda ela no começo fala assim, cara, você tem que ir pra um lugar e você tem que pedir trabalho pra aquele cara, que aí se você trabalhar, você vai poder ficar aqui, né? Então é interessante que é uma relação de trabalho pra você poder existir, porque ela tava desaparecendo, né? Você permanecer no lugar e poder existir tem a ver com o seu trabalho. Então no começo ela vai fazendo as coisas, ela vai sendo empurrada, vamos dizer assim, pras coisas, né? Mas no final do primeiro terço do filme, assim, na metade pra frente, ela toma decisões. Ela é um pouquinho atrapalhada de vez em quando, ela vai meio de criança, né? Ela tropeça e tal, mas ela toma decisões que as figuras em volta, inclusive, não entendem, e tem aquela figura que engole todo mundo e a figura gosta muito dela e ela consegue entender o que a figura quer de alguma forma. E no final ela toma as rédeas da situação, né? É interessante, é de uma menina jogada aí, vamos dizer, sozinha. No final, o físico dela não muda, mas você vê que sai uma outra menina de lá, né? Dá a entender que os pais dela meio que não lembram o que aconteceu, então pros pais é irrelevante. E é interessante, existe uma passagem, tanto que o filme fala de viagem, então acho que tem uma passagem, tem uma mudança, tem alguma coisa. E é interessante que, na minha perspectiva, tipo, pra ela se passou tudo isso, ela passou até dias ou meses lá, né? E pros pais foi uma coisa que não faz sentido, foi uma coisa muito efêmera, né? Então pra mim tem esse sentimento de quando a gente é criança, parece que a gente passou muitos anos sendo criança, uma eternidade sendo criança, né? A gente passou uma tarde brincando, né? Eu acho que tem um pouco dessa magia, assim. E tem, enfim, muitas coisas do filme que eu não entendi e eu queria até levantar essa outra pauta, que eu acho que é uma coisa que talvez um pouco ocidental tem essa sensação. A gente tem que entender os filmes. Isso é uma pira muito da nossa geração, de YouTube, inclusive, te falando, e tipo, todos os finais explicados, entenda todos os easter eggs, entenda tudo sobre os filmes da Marvel, a gente tem esse tipo de conteúdo de querer interpretar a obra, e Chihiro pra mim é uma experiência muito, cara, assiste aí, mano. Assiste aí, diz o que você acha. O que você não achar válido também, mas tipo, só aproveita o filme, você não precisa entender uma obra na sua completude pra aproveitar ela, tá ligado? Esse é um bom ponto, assim. Eu acho que o filme tem uma visão de construção de mundo e de narrativa que não é a nossa ocidental. Isso é um ponto.
Então, o filme trata sobre o mundo, tipo, dessa visão de espíritos, da relação que o povo japonês tem com a espiritualidade deles e a maneira com que eles interpretam isso, que é diferente da nossa. Então, aí a construção de visão sobre o filme já é diferente se a gente tá falando de nós aqui no Brasil assistindo, de uma pessoa no Japão assistindo. Eu acho que é objetivamente diferente. Agora, eu acho que esse filme, como outros do Estúdio Ghibli, não todos, mas outros, é um filme sobre sentir. Como você sentiu esse filme? Porque, óbvio que o Miyazaki, quando escreveu esse filme, ele tinha uma intenção. Quando ele roteirizou dessa forma, ele tinha uma intenção. E a maneira com que ele foi animado tinha uma intenção. Porque o bom de, quando a gente tá falando de filmes animados, como esse, é que tudo é desenhado de propósito. Nada tá ali sem querer. Os filmes, normalmente, também, mas podem acontecer inconveniências nos filmes. Quando a gente tá falando de animação, aquilo é feito daquele jeito. Tudo ali é de propósito. Então, pra mim, quando a gente tá falando das figuras e como elas foram representadas e tal, existe a intenção de transmitir o sentimento da Chihiro. Então, por exemplo, quando ela chega na caldeira, e eu esqueci o nome do homem da caldeira lá, mas que ele tem vários braços e as poeirinhas lá, todas trabalhando no carvão, esse estranhamento que ela teoricamente sente quando chega nessa situação, nós também sentimos quando a gente se depara com a situação. Com um cara com vários braços, fazendo várias coisas, umas bolinhas pretas fazendo tal coisa, tipo... Então eu acho que essa é a intenção. Tipo, me parece que é muito isso. Que o Chihiro, ele é animado e ele é feito para que as pessoas sintam. E por isso também não tem nada tão declarado, porque não é uma estrutura narrativa tão declarada. Como, por exemplo, se a gente tá falando do Princesa Mononoke, o Princesa Mononoke tem uma estrutura narrativa mais declarada, mais explícita a narrativa do Mononoke. O Chihiro não é tanto. E aí eu sinto que essa construção de sentimento de uma criança, visão de uma criança, como ela tá se sentindo, isso pra mim é uma coisa que o Miyazaki sabe fazer muito bem, que é transmitir o sentimento que o personagem está tendo e você sentir isso também. Então, o estranhamento que você tá sentindo, teoricamente, é o da Chihiro também. Isso pra mim acontece, né, no Chihiro, a gente tá falando de Chihiro, mas também acontece, por exemplo, no Totoro. E aí, isso pra mim torna esse filme maravilhoso. A incerteza do trem, quando, tipo, você também não sabe e ela também não sabe pra onde vai esse trem. Você só sabe quando tem que descer. E quando se olha a linha do trem, não sabe onde ela vai. Então nem você nem a Chihiro sabem e tal. Então, tipo, eu acho que, respondendo um pouco sua pergunta, eu não sei se a gente precisa entender, mas eu sei que esse filme, eu pensando assim, refletindo, pra mim é um filme que é pra sentir, junto com a Chihiro. A gente tem um processo, em parte, com ela, de amadurecimento de uma forma estranha, né? E aí eu acho que você falou um ponto certeiro, assim. Esse é um dos maiores detalhes pra mim, que é onde a animação pode brilhar. A animação... Fazer as coisas na animação ficam muito mais plásticas, mais bonitas, mais acreditáveis pra gente do que você fazer em live action. Imaginar um filme do Chihiro em live action seria horrível na minha cabeça. Mas seria uma pira, na melhor das hipóteses, seria muito bizarro, um jeito que incomodaria. Como, por exemplo, esse cara da caldeira, ele é uma coisa meio aranha, né? Ele tem uns braços e tal, então a Chihiro fica um pouco assustada, assim como a gente fica. Em live action, eu imagino uma coisa inacreditavelmente assustadora. Então, a animação, ela permite o lúdico, que eu acho que o lúdico é uma palavra muito funcional pra esse filme, assim. Aí fica um ponto interessante. Eu nunca tinha visto o Chihiro, mas na vida tem muita referência, né? Chihiro, pra mim, era uma pilha que eu via muito no Tumblr, porque tem muita ceninha de Chihiro que é uma que a gente relaciona com lo-fi, ela sentada com a criatura no trem, esperando o trem andar pra algum lugar, é muito cena de Tumblr, entendeu? Tem muitas essas coisinhas, assim, de pequenos momentos, né? E nisso, realmente, o Miyazaki, ele tem uma... sensibilidade, acho que é uma palavra até pequena, assim, ele tem alguma sensação muito forte. Quando eu fui dar uma pesquisada pra ver se eu encontrava algum sentido, que eu tinha essa ansiedade do sentido das coisas, quando eu fui ver, eu sei que ele relata que ele teve uma experiência com um rio poluído quando ele era criança e ele tirou uma bicicleta do rio, alguma coisa do gênero. E tem uma cena muito parecida no filme sobre poluição e tal. Mas eu acho que é um tema que a gente consegue extrapolar mais depois, assim. O que eu acho interessante das minúcias do mundo que ele cria, né? Os pais dela chegam lá e eles... Uma sensação meio de exploração. A Chihiro parece com medo, mas eles... É meio estranho, porque eles estão numa viagem, eles param o carro no meio do nada e eles entram num túnel, tipo, vamos ver o que tem, né? Pra 2 adultos é um pouco esquisito. Uma criança entenderia. E tem um detalhe muito interessante que eu gosto, que eles encontram esse banquete, né? Os pais, parecem aquelas feirinhas de pastel e comidas, né?
E eles não acham ninguém, mas eles começam a comer, né? E eles falam assim, não tem problema, mano. Quando aparecer alguém, a gente paga, a gente tem cartão, a gente tem essas coisas. O dinheiro vai resolver a comida, né? E isso é o problema que eu acho muito curioso, que eles são transformados em porcos, né? Tem essa relação. E a Chihiro vai explorando, o menino que ajuda ela dá a entender que ele é uma coisa meio de um príncipe, ou ele é uma pessoa muito importante, ao mesmo tempo ele é um escravo, né? Ele mistura tudo isso junto, tem porco capitalista, tem escravidão, a dona daquele mundo é a dona da casa de banho, que é uma coisa muito do imaginário japonês, que não faz sentido pra gente, essa casa de banho onde as pessoas tomam banho. Mas tem no Naruto, eu sempre tenho essa memória de Naruto, onde eles tomam banho junto, assim. Que é uma associação com purificação, com você se limpar. O banho tem essa relação mais forte da cultura japonesa e tal. E é mesmo essa pira, assim, o Miyazaki ele consegue pegar a ideia dele, que é uma coisa tão imaterial, e transformar no audiovisual. É por isso que eu gosto muito do que a gente tá falando e do cinema como um todo, que eu não conseguiria imaginar, apesar de eu não ter entendido direito a obra na minha visão, eu não consigo imaginar um jeito mais ideal de produzir ela do que não fosse uma animação. Eu acho que se fosse uma música, ele perderia um pouco do sentido, se fosse um livro, se fosse um live action, se fosse um jogo de D&D, sei lá. Eu acho que a animação, nesse sentido, é a forma mais funcional dele contar a história. Eu acho engraçado isso, porque voltando um pouco nessa brisa de entender e essa procura de sentido, eu acho que muitas vezes a gente vai ver um filme, principalmente assim, filmes que fogem da estrutura narrativa da jornada do herói. Porque assim, quando a gente vai assistir um filme da Marvel comum, é a jornada do herói, todo mundo sabe que vai ter um alto baixo, e no final o herói vai se dar bem, ou vai ter uma redenção, e vai dar tudo certo, todo mundo entendeu o que tinha pra entender, eles deixam tudo muito explícito e tá tudo certo. Quando a gente se depara com filmes assim, que não é tão claro, que gera talvez confusões, etc., eu acho que a gente tem que treinar a desapegar um pouco de falar assim, eu entendi tudo, 100% desse filme, todas as referências, toda a vírgula, tipo, e eu entendo, óbvio que o Miyazaki tinha a intenção dele, escreveu o roteiro pensando em alguma coisa e tal, isso é óbvio. Mas é que eu acho que a gente tem que se permitir algumas vezes, assim, né? Se permitir sentir o que foi o filme, porque se a gente tá falando da Viagem de Chihiro, de novo, vou bater nessa tecla de novo, de ser sobre amadurecimento, eu acho que o filme em si proporciona pra gente essa experiência de amadurecimento também. Você começa vendo o filme, e aí assim, primeira vez vendo o filme e tal, já assisti não sei quantas vezes o filme. Você vai vendo a primeira vez o filme, você começa achando que a Chihiro é uma criança mimada, chata, que tá chorando lá, que não obedeceu os pais, ou que tá fazendo birra pra voltar pro carro, e não sei o que tá birrenta porque tá tendo que mudar de escola, mudar de cidade. E você acaba a história gostando da Chihiro e falando, porra, que criança corajosa, que criança da hora, que, mano, viu que tinha que fazer tudo pra resgatar os pais, se dispôs a, mano, viver essa aventura. Então, tipo, eu acho que a gente às vezes tem que desapegar um pouco dessa concepção de que a gente precisa ter claro pra gente a narrativa de começo ao fim assim que a gente acaba o filme. Tipo, se você não terminou o filme e não entendeu o que o filme quis dizer imediatamente, então pronto, vou ter que pesquisar, vou ter que ver o que um crítico falou, vou ter que ir atrás. E eu acho que o Chihiro, se você fizer isso, você perde um pouco a experiência que o Chihiro proporciona. Tipo, eu gosto de pensar que o Chihiro é um filme pra você terminar de assistir e ficar refletindo sobre como você se sentiu assistindo esse filme, como você se sentiu em relação aos personagens, porque, por exemplo, tem toda essa imagética do espírito do rio, que é tratado tanto quanto o Haku, mas também aquele espírito fedorento que vai lá e a Chihiro limpa ele, que depois a gente, né, assim que ele sai, a gente descobre que ele era o espírito de outro rio. Então tem uma estrutura de representação, como você falou, terça da pureza, do limpar, da casa de banho, da bruxa, das bruxas serem gêmeas, do bebê, das três cabeças, que eu acho que, inclusive, quebra algumas estruturas narrativas que a gente tem muito como clássicas, de tipo, o espírito guloso que vai lá e quer consumir tudo é o vilão da história. Não é. No final, ele tá acompanhando ela na viagem. Ele tá lá pra acompanhar com ela. Ele tá desde o começo da viagem dela acompanhando ela. Porque o Haku, ele é o salvador dela. Mas no começo a gente não sabe disso. O Haku é o rio que salvou ela quando ela era Minoa. Ele tá nessa experiência salvando ela de novo, ajudando ela de novo. Eu acho que, tipo, se a gente se apegar muito a isso pra falar de Chihiro, pra tentar pensar Chihiro, a gente perde um pouco da experiência. E eu acho que é uma das poucas coisas que, falando inclusive de um filme que fala sobre o amadurecimento, né, de uma criança, da infância, eu acho que às vezes é um traço que a gente perde quando a gente sai da infância. De só deixar sentir, só deixar achar o que a gente achou, e só livrar um pouco de, tipo, preciso ter entendido todas as nuances e todas as referências do filme. Então eu acho que o Chihiro, ele obriga a gente a isso, eu acho isso muito legal e muito gostoso. Assim como outros filmes do Estúdio Ghibli, eu acho que o Miyazaki faz isso com maestria, mas aqui, né, esse é o que merece destaque, talvez. Pra fechar esse ponto, que eu acho que é uma linha funcional que a gente teve, assim, hoje em dia, a cada dia mais, a gente é bombardeado com cultura japonesa. Eu acho que nos últimos
15 anos, talvez, assim, né? Ou até um pouco mais. O anime só veio numa crescente. Hoje é normal falar de anime, mas quando a gente era criança eu sentia que era um pouco menos, mas rolava, mas era uma coisa mais de nerd, né? Hoje em dia é muito comum. E eu sinto que em alguns sentidos os animes hoje, até pelo Japão tá cada vez mais globalizado, os animes hoje eles ainda são muito japoneses, ainda falam muito do Japão, mas eles são um pouco mais pasteurizados, vamos dizer assim, eles são mais ocidentalizados. Eu sinto isso, por exemplo, quando a gente fala de Chainsaw Man. Eu gosto de Chainsaw Man, mas eu sinto que ele é ocidental, ele é bem mais ocidental do que um anime. E Chihiro, eu acho que esse Chihiro ele é muito japonês. Eu queria um dia conversar com uma pessoa da nossa idade no Japão e ver o que ela sente de Chihiro, porque deve ser um sentimento muito diferente. Então, traduzir para o ocidental parece uma coisa mais difícil, talvez nem fosse a intenção mesmo. E é interessante que é justamente essa linha, tipo, o Japão vai ter um entendimento, mas só a gente que cresceu com isso e no Brasil vai ter o entendimento que a gente tem de Chihiro, e não é por isso que é um entendimento que não é válido, a gente não precisa ficar pesquisando e tal. Eu acho que é uma parte da obra. E eu diria que se a gente falasse com o Miyazaki, ele ia exatamente ele fala assim, cara, assiste meu filme aí, meu filme é mó da hora e tá tudo bem, mano. Eu caí no rio com uma bicicleta, mas a gente tá aí. Pra gente fechar o ponto, assim, de discussão, e é engraçado, porque isso aqui, na verdade, é um podcast de debater as coisas, de falar, né? Mas eu gosto dessa linha do tipo, cara, a experiência foi válida, a gente não precisa destrinchar, explicar, ou até relativizar, a gente pode só ter gostado e passar, tipo, meia hora dizendo como a gente gostou de alguma coisa, mesmo sem saber o porquê. E, de fato, isso pra mim é uma marca muito forte do Miyazaki, porque eu tive uma sensação muito parecida com o Castelo Animado. Eu não entendi porra nenhuma, eu acho que tem uma crítica à guerra ali, um dia a gente fala sobre isso, mas é muito bom. E o Totoro, a galera, a Mononoke e o Totoro, a galera fala que é uma coisa mais entendível, vamos dizer assim, mas no final das contas eu tenho essa sensação de que, mano, audiovisual, pelo menos pra mim, e, enfim, cultura no geral, é pra ficar bem, mano. A gente assiste pra dar risada, a gente assiste pra chorar, que seja, mas a gente assiste pra ter essas sensações, né? Ver uns desenhos animados que não existem, que não tem nada, né? Ver uma animação em movimento, gerar esse sentimento na gente é a prova de que, mano, o cara acertou. Seja lá qual foi o objetivo dele, ele gerou coisas em nós fazendo bonequinho 2D mexer, tá ligado? E é por isso que esse filme é incrível. Eu recomendo de coração, assim, eu sempre recomendo tudo, a gente já teve essa discussão aqui, mas eu recomendo de coração e, assim, vejam com o coração aberto, eu acho que é essa vibe, assim, vejam o Chihiro, tipo, mano, o que eu achar, eu vou achar e tá tudo bem, assim, e vamos discutir mais qualquer dia. Eu entendo pessoas que vão ouvir o que a gente falou aqui e falam, mano, não concordo com nada, pra mim é sobre outra coisa, pra mim é completamente diferente, vocês estão viajando, e tá tudo bem. Eu acho muito válido, tratando-se do Chihiro, eu acho muito válido ter várias visões diferentes sobre o mesmo filme, sobre experiências diferentes, mas eu não posso deixar de recomendar o Chihiro, pra mim é tipo um filme maravilhoso, eu recomendo quase tudo, assim, eu não lembro de um filme do Estúdio Ghibli que eu falo assim, mano, não assistam. O Chihiro especialmente é muito bom, tem um apego emocional muito forte ao Chihiro. Eu acho que, além de recomendar o filme, eu recomendo que vocês assistam o filme na moral, sem preocupações em entender, grandes entendimentos, assistam e sintam o filme e reflitam depois sobre o filme, o que ele significou pra vocês, o que vocês entenderam, porque eu acho que, assim como outros filmes do Estúdio Ghibli, ele é feito pra ser sentido e não necessariamente entendido, e eu acho que se dispor a isso é o que mais vale. A gente tem que marcar um dia de ir numa casa de banho no Japão. A gente tem que fazer essa viagem um dia. Eu gostaria de ter essa experiência, mas eu nunca vou poder entrar em uma se eu tô tatuado, só se for numa específica. Bom, então muito obrigado por terem ouvido esse episódio, mais um episódio do Segunda Popular aqui com a gente. Eu queria sempre lembrar que nós somos um coletivo de marxistas-leninistas, de produtores de conteúdo na internet, e você pode achar todas as nossas informações aqui no link ao lado, se você tá no Spotify, se tá qualquer outro agregador, ou só pesquisar Soberana, tem nos links também nos nossos Instagrams e tudo que vocês podem encontrar lá. Então, obrigado por ouvirem mais esse episódio do Segunda Popular. Não esqueça de seguir as redes sociais do podcast para acompanhar nossos lançamentos futuros, e também acompanha nossas redes sociais aqui, né? Eu sou o Frog, esse quem tá falando aqui comigo é o Terça, nossa produtora é a Ana, nosso editor é o Nate, então siga nossas redes sociais também, acompanhe nosso conteúdo e também não esqueça de avaliar o nosso podcast e seguir nas plataformas de áudio que você escuta. Este podcast foi editado por Nate Clayman.